na carta aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16 em diante. Quero saudar os amados irmãos nessa noite tão especial de domingo, noite de celebração com o Shalom Shalom. Quero desejar aos nossos irmãos uma noite impactante do poder de Deus, que você possa estar com o coração aberto para viver uma extraordinária experiência com a palavra do Senhor. Nossos corações estão alegres. Ontem aconteceu o DNA de missões. Os alunos da Escola Ministerial de Avivamento e Missões Urbanas percorreram as ruas do nosso bairro e vivemos experiências impactantes, desde o momento devocional até a conclusão da intervenção missionária. Muitas conversões, o bairro desbravado, e vimos um grande mover do Espírito Santo, tendo como resultado o clamor de pessoas pela salvação que há em Cristo Jesus. Pedimos que os irmãos sigam orando e intercedendo por toda esta comunidade, mas também pelas áreas onde nosso ministério está estabelecido, ao longo de toda São Gonçalo, Niterói e também Maricá, Itaboraí também, por conta de Aldeia da Prata. E nós precisamos perseverar nessa dimensão de súplicas ao Senhor por avivamento espiritual. E na busca pelo avivamento, quero destacar o empenho dos irmãos na adoração ao Senhor. A atmosfera da igreja durante todo o momento de intercessão e adoração estava vibrante, impactante. Que o ministério de louvor, que os dirigentes de culto sigam empenhados em manifestar o reino do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Vamos ler o texto da carta aos Romanos, capítulo de número 1, versos 16 a 19. Você encontrou? Diga amém. Amém. O texto diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Glória a Deus. Vamos ler até aqui. Feche os teus olhos, ergue as suas mãos para os céus e diga graças a Deus. Pai de amor, estamos na tua presença. Queremos aqui te louvar, porque podemos, para a glória do teu nome, te oferecer as nossas orações, os nossos cânticos. Podemos apresentar ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável ao Senhor, através de um culto racional. Que o seu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a nossa alma. Estamos aqui, Senhor, porque estamos sedentos pela tua presença, sedentos pela tua palavra. Desejamos e necessitamos ouvir a tua voz. Por isso, amado Senhor, sabemos que o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo para nos consolar, mas também nos ensinar todas as coisas. Então, segundo a carência de cada coração, segundo a necessidade de cada alma, vem, Senhor, falar conosco em acordo
com aquilo que na carta aos Hebreus ficou registrado, de que, havendo Deus falado aos pais antigamente por meio dos profetas, nos últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho. Então, meu Senhor amado, que a tua voz seja ouvida, que eu seja aqui em tuas mãos uma voz do que clama, mas que a origem e o resultado do que seja dito tenha, meu Deus, relação com a sua santa e soberana vontade. Que toda resistência da alma, que toda resistência da mente, que todo tampão dos ouvidos sejam agora derrotados em nome de Jesus. Que a tua presença impregne ainda mais essa atmosfera, que em nome de Jesus o nosso interior seja vivificado pela sua santa palavra, e que nós possamos assim ser receptadores de revelações dos altos céus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glorifique ao Senhor com as suas palmas nessa noite, em nome de Jesus. Pode ser mais forte ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Se assente, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que muito tem a ver com a nossa realidade espiritual, com a nossa necessidade de comunhão e, acima de tudo, de perdão de pecados. O apóstolo Paulo, na introdução da carta aos Romanos, que é considerada pela maioria dos teólogos a carta que contém maior profundidade teológica, uma carta que foi escrita à igreja que estava estabelecida no coração do Império de Roma, e que por essa razão penetra ao coração dos crentes que conheciam profundamente a cultura romana e que, por haverem se convertido a Cristo, certamente necessitavam da sã doutrina para a consolidação da sua fé e para o estabelecimento de uma nova perspectiva de vida. Até porque nós precisamos compreender que o que transforma a vida de alguém que tomou a decisão de seguir, de servir a Cristo, não é necessariamente o fato de pertencer a uma denominação ou frequentar o templo religioso. A razão pela qual eu e vocês fomos transformados e temos prazer em estarmos aqui reunidos, participando da comunhão dos santos, até porque a Bíblia, em Atos, no capítulo de número 2, diz que todos os que criam tinham tudo em comum: o partir do pão e as orações. E a razão dessa comunidade, do compartilhamento dessa experiência de oração e comunhão, tem a ver com aquilo que Paulo está compartilhando com a igreja aqui, que é a informação de que a razão disso tudo acontecer está relacionado ao Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é a mensagem comunicada pelo Senhor Jesus em consonância com a pregação daquele que foi enviado para lhe preparar o caminho. Sabemos que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento e o responsável por fazer um link entre o Antigo e o Novo. De acordo com o que está escrito em Malaquias, no capítulo 3, no verso de número 1, ele é o anjo enviado pelo Senhor para lhe preparar veredas. Veja que então o Mestre Jesus encontra, no momento em que é revelado a Israel, um povo bem disposto à sua mensagem. E por que havia essa disposição? Porque a mensagem, as boas novas, o Evangelho já estava sendo comunicado aos homens. E o povo, tomado pela religiosidade, promovida pela prática do judaísmo conhecido naquele tempo, tem
através da mensagem do Evangelho, a oportunidade de viver o metanoia, ou seja, a reflexão sobre as suas práticas, sobre o seu comportamento, que os leva a uma nova mentalidade. A metanoia ou arrependimento é o mesmo que a amplificação do entendimento humano. E à medida que a nossa mente se expande, ela alcança a compreensão de coisas que antes não era possível compreender. E exatamente porque ocorre no nosso interior uma ampliação do entendimento humano quanto à realidade espiritual e à vontade de Deus, é que eu posso dizer a você que o homem, mesmo pecador, é capacitado, dotado pelas Escrituras Sagradas de compreender o plano de Deus. E é por isso que Paulo declara na mesma carta aos Romanos, no capítulo 10, verso de número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, associando a essa fé que leva o homem ao conhecimento da fé e da salvação, a percepção disso pelo ouvir a palavra, porque ele vincula a nossa confissão, que leva ao direito de ser filho de Deus, ao fato da existência de pregadores. Então, no verso 13 do capítulo 10, Paulo começa pregando assim. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão o nome daquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Portanto, está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja que o Evangelho é o instrumento de Deus para que o homem sem Deus, o homem afundado nos seus pecados, nas suas práticas pecaminosas, possa tomar conhecimento do plano de salvação, que está, sem sombra de dúvidas, fundamentado no caráter de Deus. E eu preciso que você preste atenção nisso. O caráter de Deus tem bases, tem fundamentos que não podem ser modificados. O primeiro deles é a justiça. O nosso Deus é um Deus reto, é um Deus íntegro, idôneo nos seus princípios e valores. E tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela está vinculado ao caráter de Deus. E eu preciso que você registre isso. A palavra do Senhor, escrita ou pregada, sempre revelará aos homens o caráter divino. Segundo, o outro atributo de Deus, a santidade. Toda vez que Deus se revela em justiça, Ele comunica aos homens o seu padrão de santidade, a sua essência santa. E por isso, preste atenção, o Evangelho é a proposta de Deus para os homens no ingresso ao universo do seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus, que é fundamentado nessas bases: justiça e santidade. Você pode dizer amém? Amém. Então veja que o instrumento de Deus para a comunicação deste plano eterno, desta dimensão de glória, na qual nós confiamos e temos a esperança de que será manifestada a nossa salvação, é aqui comunicada a nós como sendo motivo de orgulho na vida deste extraordinário pregador do Evangelho, o apóstolo Paulo. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso de número 16, comunica dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E porque Paulo se orgulhava, porque nele não havia vergonha quanto a esta doutrina, quanto a esta boa notícia, quanto a esta mensagem. Ele não tinha vergonha, ele se orgulhava do Evangelho, porque ele reconheceu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Veja que o judeu aqui aponta
para o universo judaico, para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, para aqueles que são os remanescentes anunciados pelo Senhor através dos profetas, os que foram salvos do período do exílio assírio, babilônico, e os gregos são uma referência aos gentios, a todo mundo não judeu, a todos os povos da terra que não possuíam o sangue, a herança abrâmica. Perceba então que Paulo está orgulhoso, porque o Evangelho de Cristo é capaz de salvar a todo homem. O Evangelho de Cristo é um instrumento de Deus para revelar o seu amor a toda criatura, deixando muito claro que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Perceba que esta mensagem é a mensagem que motiva o evangelista Lucas a fazer o registro histórico do livro de Atos dos Apóstolos. E quando ele faz o relato do livro de Atos, como nós estivemos ao longo da semana abordando dentro do seminário da nossa igreja, o evangelista Lucas comunica a história da igreja em torno de um eixo: o ministério apostólico de Pedro e o ministério apostólico de Paulo. Nós precisamos destacar que a igreja não possuía apenas 2 apóstolos, mas na primeira linha apostólica haviam pelo menos 12, os 12 escolhidos pelo mestre. Paulo não fazia parte dessa primeira linhagem apostólica para quem Jesus comunica o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo não fazia parte da primeira linha apostólica para quem Jesus disse ide fazer discípulos de todas as nações. Paulo não fazia parte da primeira linha apostólica que recebeu a ordem de permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Paulo faz parte de uma outra linhagem apostólica, uma que surge no meio do movimento do crescimento da igreja. Paulo é resultado da história iniciada pelo próprio Mestre Jesus e multiplicada em diferentes óticas, cosmovisões a partir do desenvolvimento do trabalho missionário e evangelístico dos obreiros que fizeram a obra do Senhor. Mas é importante ressaltar que Atos dos Apóstolos, por essa razão, não comunica e não registra a história de toda a igreja, mas apenas uma porção dela. Atos não faz menção aos feitos ministeriais de Bartolomeu, não faz menção aos feitos ministeriais do apóstolo Filipe, não faz menção aos feitos ministeriais do apóstolo André. Ela se concentra na história de Paulo e de Pedro. Por isso essas praxes que fazem referência ao título original do livro de Atos dos Apóstolos, que é uma maneira de apontar que os registros ali contidos têm como objetivo comunicar os feitos de homens que foram impressionantes, portentosos no meio da sua geração. Se concentra na história desses 2 importantes obreiros. Mas Lucas é o primeiro gentio no Novo Testamento a contribuir com conteúdo escrito para o cânon do Novo Testamento. E qual é o objetivo de Lucas? Lucas tem como objetivo provar por meio desse registro que eu e você, os gentios, temos direito à salvação, assim como os judeus. E para que ele pudesse provar isso, ele faz menção a Pedro, que é o apóstolo da circuncisão, ou seja, o obreiro levantado para evangelização de toda a casa de Abraão, Isaque e Jacó. O obreiro que foi levantado por Jesus no meio dos judeus para pregar o evangelho aos remanescentes de Israel. E é interessante porque ele faz menção a Pedro justamente porque Pedro, enviado à casa de Cornélio em Cesareia de Filipe, tem a
visão do lençol com os animais imundos. E quando ele tem a visão, a Bíblia conta que ele encontra ali animais que, de acordo com a religião e a cultura judaica, eram tidos como animais impróprios para o consumo, imundos, de acordo com a tradição e a religião. E a Bíblia mostra que ele ouviu o Senhor lhe dizer: Pedro, mata e come. E a Bíblia conta que ele respondeu ao Senhor: Senhor, como posso comer se são animais imundos? E o Senhor, na visão, lhe dizia: Pedro, não chame imundo o que Deus purificou. Ele, em 3 oportunidades, tem essa visão, e em 3 oportunidades escuta do Senhor essa resposta. E Pedro é a testemunha ocular do derramado do Espírito Santo, porque ele foi levado ao encontro de Cornélio por divina revelação. E a Bíblia conta que enquanto ele pregava para uma família gentílica, o Espírito Santo caiu sobre eles, e Pedro viu cada um daqueles homens não judeus falando em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem, a exemplo do que ele havia vivido e testemunhado em Jerusalém na ocasião do dia de Pentecostes. Então veja que Lucas faz um registro disso, porque Pedro é uma testemunha de que Deus não resiste, Deus não faz acepção de nós. Paulo é o apóstolo enviado para as nações, para os gentios. A Bíblia conta que Paulo com Barnabé foram separados pelo Espírito Santo em Antioquia. Em Atos 13, versículo de número 3, o Espírito Santo disse pela boca de um profeta: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja que desde então o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé seguiram em viagem missionária, pregando a palavra de Deus por todas as partes, anunciando a palavra do Senhor, não apenas em Antioquia, mas também em Chipre, na Galácia, na Cilícia, na Macedônia, na Ásia Menor, anunciando o Evangelho com toda veemência. Veja que Paulo está escrevendo aqui na carta aos Romanos a respeito do seu orgulho do Evangelho de Cristo, porque ele reconhece nesse Evangelho um instrumento poderoso da parte de Deus para fazer com que todo homem seja pelo nosso Senhor salvo. Diga para o seu irmão: eu não me envergonho. Diga: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Ninguém fica de fora quando o Evangelho é pregado. O Evangelho é capaz de transformar a vida de qualquer homem. E veja que o orgulho de Paulo se estende sobre o Evangelho de Cristo, porque ele também reconhece que além do Evangelho não fazer essa acepção de pessoas, de por intermédio do Evangelho o Senhor revelar o seu amor a todos os homens, ele também revela o seu orgulho no Evangelho de Cristo, a partir da percepção que por meio dele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Veja que o Evangelho é um meio de revelação do senso de justiça de Deus, do seu Tzedak, do conceito de que Deus na sua essência, composto desse ideal de justiça, dessa essência de justiça que leva o nosso Deus a aborrecer tudo aquilo que indigna ou que vai contra os seus princípios e valores. Deus, na sua essência, é justiça, e por essa razão ele se opõe a tudo que contraria a sua vontade. E aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque ele destaca que o justo viverá pela fé. E a fé, como nós conhecemos pela carta aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a convicção daquilo que se espera. A fé é a confiança em promessas feitas por Deus, a fim de que nós, por essa esperança,
possamos vivê-las no futuro, mediante a perseverança nos princípios divinos. E aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque para viver as promessas impostas por Deus sobre a vida daqueles que recebem a sua palavra, é importante ressaltar que a conquista das promessas estão fundamentadas em condições que são expostas nas Escrituras Sagradas. As leis, os mandamentos, os preceitos do Senhor revelam a ideia de justiça que Deus nos apresenta por meio das Escrituras. Logo, a desobediência, tudo aquilo que Deus nos propõe, nós chamamos de pecado. Repita comigo: pecado. Pecado. Pecado é a desobediência contra Deus. E isto precisa ser compreendido porque alguns calculam o pecado de acordo com seus próprios padrões. Então, para alguns, percebemos que mentir não é tão grave quanto adulterar. Para outros, roubar não é tão grave quanto matar. Para outros ainda, desonrar pai e mãe não é tão grave quanto desobedecer uma autoridade. Mas para Deus, pecado tem uma só definição: desobediência contra a sua vontade, a transgressão contra o seu caráter. Veja que o nosso Deus está nos mostrando que a justiça de Deus estava encoberta aos homens até que o Evangelho fosse pregado. Paulo estava orgulhoso porque ele sabia que aonde quer que ele pregasse o Evangelho, aquilo que estava oculto ao entendimento humano era trazido à tona, mostrando que pela pregação do Evangelho, tudo aquilo que dentro do ambiente cultural e social humano é considerado relativo, ao ser comparado à experiência do encontro com Deus, do relacionamento com Deus, é tratada na ordem do absoluto. Ou seja, não importa em que lugar do mundo o homem esteja, não importa a cultura em que ele esteja inserido, quando a palavra de Deus é pregada, segundo a sua soberania e autoridade, ela estabelece um padrão, e tudo aquilo que contraria esse padrão é, sem dúvida, evidência da transgressão humana. E se você está me ouvindo aí, está compreendendo isso, você já percebeu que o Evangelho é uma forma usada pelo nosso Deus para fazer com que um homem seja salvo mediante o reconhecimento dos seus próprios delitos. Veja que em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os homens através da loucura da pregação. E a pregação do Evangelho contém estas afirmações: afirmação de que a salvação exige fé, de que a fé só é alcançada pelo ouvir e ouvir da palavra. E é interessante porque não há um homem sequer que, tendo crido no Evangelho verdadeiro, no Evangelho genuíno, não tenha sido levado na sua primeira experiência de contato com a palavra a refletir sobre a sua própria conduta, a refletir a respeito de sua maneira de viver, a refletir sobre a sua maneira de pensar, a refletir sobre a sua maneira de sentir. Então veja que Paulo está mostrando para a igreja de Roma que o Evangelho é um padrão, é um parâmetro que nós recebemos de Deus para, por ele, refletir a nossa própria vida. Veja que ele então está nos dizendo aqui que tanto o judeu quanto o grego descobre a justiça de Deus por meio da palavra. Ou seja, ele diz que por meio de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Eu quero que você perceba nessa noite
que a cada culto, a cada momento de ensino, a cada momento de estudo da palavra, a nossa fé é de alguma maneira aumentada, é de alguma maneira amplificada. E cada vez que a nossa fé cresce, nós espiritualmente amadurecemos e compreendemos com maior profundidade, com maior relevância o sentido da vontade de Deus para nós. Então veja que, por ser um instrumento de revelação, o Evangelho vai manifestar não apenas o amor de Deus, não apenas a justiça de Deus, não apenas o favor de Deus. O Evangelho também manifestará a ira de Deus. Leia comigo Romanos capítulo 1, verso de número 18. Veja só o que Paulo escreveu. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Perceba, vamos ler mais uma vez, deguste a palavra, leia cada uma das palavras deste versículo com total atenção. Ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Pare para pensar. Paulo está orgulhoso porque é o Evangelho por ele pregado, é o Evangelho que funciona, que serve, que atende à necessidade de todos os homens. Ele está orgulhoso porque o Evangelho é um instrumento de Deus para a revelação da justiça de Deus. Mas também ele está orgulhoso porque o Evangelho revela, manifesta a ira de Deus. O Evangelho traz do céu o conhecimento da ira de Deus. O Evangelho traz do céu o conhecimento da ira de Deus. Eu preciso chamar a sua atenção para isto, porque os homens estão acostumados a se relacionar com o amor, com a misericórdia, estão acostumados a se relacionar com a bondade, com a benignidade de Deus. Mas a Bíblia está nos mostrando que o Evangelho que nos foi revelado veio do Pai, porque o próprio Jesus nos disse pelos Evangelhos que aquilo que ele ouviu do Pai, isso ele nos falou. Amém, irmãos? Amém. Então o Evangelho que ele comunicou é um Evangelho que manifesta o céu na terra, que nos permite conhecer aquilo que está no coração de Deus. Eu preciso advertir a toda a igreja aqui reunida da importância de nós valorizarmos o Evangelho e ampliarmos o nosso entendimento a respeito das coisas que nele estão contidas e das coisas que através dele nos são reveladas. Porque Paulo está falando de um Evangelho que foi entregue como uma maneira de revelação de coisas que ao homem estavam encobertas por causa da iniquidade do pecado que opera em nossa carne. E aqui ele está nos contando que a ira de Deus se manifesta desde o céu sobre toda impiedade e injustiça. Impiedade é infidelidade e injustiça é desobediência. Diga para o seu irmão: infidelidade e desobediência são alvo da manifestação da ira de Deus. Talvez você imagine que a ideia da ira de Deus é fruto da imaginação deste apóstolo que escreveu a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo. Mas o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, verso de número 36, já falava a respeito da ira de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo de número 3, verso de número 36. Aqui em João, capítulo 3, a Bíblia nos mostra que Jesus estava em Enom, batizando junto a Salim. E a Bíblia nos mostra que próximo a ele estava João Batista e os seus discípulos. E é interessante porque aqui a Bíblia já narra para nós
que depois que João Batista revelou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois que o batizou, depois que a voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, o número dos discípulos de Jesus ia crescendo de maneira gradativa, e o número dos discípulos de João iam diminuindo. E João Batista é questionado por um dos seus discípulos, dizendo: eis ali aquele que você batizou. Veja que agora ele e os seus discípulos estão batizando também. E João Batista, percebendo essa questão, essa discussão, essa insatisfação dos seus discípulos, reproduz para eles a seguinte mensagem. João Batista disse que o homem não pode receber do céu, receber qualquer coisa que do céu não lhe seja dada. Ele está admitindo que o que Jesus e os discípulos estão fazendo é obra do céu. Repita comigo: obra do céu. No verso de número 28, ele diz que de que os seus discípulos são testemunhas de que ele disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E depois ele ainda conta: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que me assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa alegria me está cumprida, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque nesse tempo havia o costume de que o noivo, antes de conhecer a noiva, ele enviava o seu melhor amigo adiante dele para preparar a noiva para o encontro com o noivo. E o amigo contava para a noiva a respeito das características do seu amado, do seu futuro esposo. E quando o amigo do noivo contava, enquanto o amigo do noivo contava para a noiva a respeito do noivo aguardado, ele se aproximava, e quando ele chegava e anunciava a sua chegada, o amigo do noivo se alegrava, porque a sua missão estava cumprida. E João Batista aqui conta que ele se sentia assim, ou aquele que foi enviado para preparar a noiva para o noivo. Ele se sentia como alguém que recebeu a missão de preparar o ambiente, preparar o caminho para que o noivo pudesse ter uma extraordinária recepção. Veja então aqui, por favor, preste atenção, se concentre no culto, por favor, preste atenção. Veja que então João Batista está consolando os seus discípulos, mostrando para eles que a sua missão estava cumprida, que o crescimento do ministério de Jesus não significava a derrocada do seu chamado, do seu ministério, ou um insucesso, mas o crescimento do ministério de Jesus era a evidência de que ele, como amigo do noivo, havia cumprido a sua missão. Você está compreendendo isso? Então preste atenção, porque o texto aqui vai nos contar que João Batista vai acabar revelando a eles, no verso 31, leia comigo: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? Repita comigo: fala as palavras de Deus. Diga: pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Veja que João Batista está dando aos seus discípulos a confirmação de que Jesus está falando palavras do alto, palavras de cima, palavras de Deus, que Jesus está cumprindo o seu ministério com uma revelação do Pai. Você está compreendendo isso? Que ele está testificando coisas que ele ouviu no céu, e por isso a terra está sendo inundada, está sendo tocada por essa revelação. Verso de número 35: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê não verá a vida. Perceba, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. Perceba que a ira de Deus é uma realidade. Aquele que não crê em Jesus, aquele que não recebeu o Evangelho, por simplesmente existir, carrega sobre si a marca da ira de Deus. Apóstolo, o que é que atrai a ira de Deus? Repita comigo: o pecado. Diga bem forte: o pecado. Veja que em Romanos, Paulo escreve sobre o pecado. No capítulo 3, verso 23, ele afirma que todo homem é pecador. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Apóstolo, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a extensão do domínio de Deus. A glória de Deus é a expressão do seu reino, é a expressão da sua presença manifesta, de sua cobertura espiritual. O pecado tirou o homem dessa posição de cobertura espiritual e colocou o homem numa posição onde não havia e não há comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado separou a humanidade do Criador. A criatura passou a viver em função dos seus próprios deleites, em função dos seus próprios desejos. E esses desejos, esses deleites, a Bíblia chama de concupiscência, desejos da carne, vontades da carne, vontades da alma, impulsos da alma. Nós também chamamos de natureza pecaminosa, chamamos de instinto humano. O homem está acostumado a viver em virtude dos seus instintos, mas porque o homem está nesse estado? O homem está nesse estado porque, em virtude do pecado, ele foi desconectado do seu Criador. A vontade de Deus deixou de ser a bússola, a orientação da vida humana. Então o homem vive para si mesmo. Repita comigo: o homem vive para si mesmo. Por isso Paulo afirma que a criatura o homem amou mais a criatura do que o Criador. O homem ama mais a si mesmo, mais os seus membros, mais a sua vontade do que ama a Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em João 3,17 em diante, nós encontramos essa realidade. O homem dedicado a fazer aquilo que está sendo praticado, manifestado num ambiente tenebroso, onde só há a operação da carne. Veja que esse estado, essa consciência de vida ou de existência por intermédio do desejo humano, a Bíblia chama de experiência pecaminosa. Veja que cada um de nós viveu dessa maneira, viveu em dissoluções, viveu em iniquidade, em injustiça. A nossa infidelidade, a nossa desobediência são um retrato dessa natureza de pecado. A Bíblia vai contar para nós em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1 a 3, o seguinte: diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste atenção, quando o Evangelho veio ao nosso encontro, como é que nós estávamos? Nós estávamos em um estado de morte. Repita comigo: nós estávamos em um estado de morte. Diga para o seu irmão: quando o Evangelho me alcançou, eu estava em um estado de morte por causa das minhas ofensas e pecados. Então veja no verso 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Eu e você andávamos de acordo com o estilo de vida mundano.
Qual é o curso? Em que direção o mundo está vivendo? O mundo está funcionando. O mundo funciona, o mundo existe numa direção inversa à direção do Criador. O mundo existe num curso oposto ao apontado por Deus. Tudo aquilo que Deus nos revelou, tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que Deus nos exige, aponta para a eternidade. Todas as coisas que Deus nos propõe, todas as coisas que Ele deseja incutir em nossa alma, apontam para a eternidade. Diga para o seu irmão, tudo que Deus nos revelou, tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele espera de nós, aponta para a eternidade. Mas tudo que a nossa carne deseja, tudo aquilo que a nossa carne nos leva a praticar, toda iniquidade, toda injustiça, todo pecado, toda desobediência, toda rebelião, toda feitiçaria, toda a prática imoral que a nossa carne deseja praticar e manifestar através de nós, não aponta para a eternidade, aponta para aquilo que passa. Aponta para uma realidade temporal. E você já deve ter percebido que a sua carne nunca está saciada. Ela sempre quer mais. Ela sempre deseja mais. Mas deseja o quê? Aquilo que não edifica. Aquilo que não produz salvação. Aquilo que não produz comunhão. Aquilo que não traz edificação. A carne deseja aquilo que consome o homem, aquilo que destrói o homem, aquilo que afasta o homem de Deus. E por que isso acontece? Paulo também fala isso. Ele diz que em outro tempo nós andamos segundo o curso do mundo, segundo as potestades do ar, segundo o Espírito, que agora, repita comigo agora, diga nesse tempo, opera nos filhos da desobediência. Paulo está revelando que existem demônios que influenciam a vida dos homens que desobedecem. Veja que o céu manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que andam na operação do erro, sobre aqueles que converteram a verdade de Deus em mentira, que andam em impiedade e em injustiça. Qual é a verdade de Deus que se converteu em mentira aos olhos do pecador? A verdade é que existe um Criador, Senhor dos céus e da terra, que tem uma vontade soberana e que a sua vontade se manifesta em justiça e santidade, e toda a criação lhe deve louvor, adoração e honra. Todo homem deve a Deus prestação de contas dos seus atos, do que ele faz aos olhos do mundo e aquilo que ele pratica no secreto. Ninguém consegue se esconder de Deus, mas muitos transformaram a verdade de Deus em mentira. Vivem como se Deus não existisse, andam como se nunca fossem prestar contas das coisas que pensam, das coisas que falam e das coisas que fazem, e por isso estão reservados para a manifestação dessa ira. Porque nós precisamos compreender que não nos relacionamos apenas com Deus em amor, não nos relacionamos apenas com Deus em misericórdia, não nos relacionamos apenas com Deus em sua bondade, nós também nos relacionamos com Deus em justiça, e a justiça de Deus impede Deus de poupar o desobediente, de poupar o fornicador, o mentiroso, o infiel, o trapaceiro, o enganador, o adúltero. Deus, na sua justiça, em algum momento revelará ao homem a sua ira. Então perceba que um homem que anda em desobediência e infidelidade não está servindo a Deus. Ele está sendo governado, está sendo influenciado, está sendo dirigido por um espírito que não é o Espírito Santo. É um espírito designado
designado das trevas para governar, influenciar, escravizar, dirigir, especialmente os filhos da desobediência. No verso 3 de Romanos 2, o apóstolo diz: entre os quais nós também antes de Cristo andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja que Paulo está descrevendo quem eu e você éramos. Diga comigo, eu era. Diga, eu fui um filho da desobediência. E como filho da desobediência, nós andávamos na vontade da carne e na vontade dos pensamentos. O que a carne desejava, nós fazíamos. Os pensamentos que nós tínhamos, nós manifestávamos. A nossa vida não tinha o governo de Deus, não tinha o reino de Deus, não tinha a vontade de Deus, não tinha a influência do Espírito Santo. Nós estávamos cegos para o céu, nós estávamos surdos para o céu, nós estávamos insensíveis a Deus. Você consegue compreender isso? Nós estávamos aflorados, estávamos ligados à paixão da carne. Por isso, andávamos em sensualidade, andávamos em violência, andávamos em gritarias, andávamos em glutonarias, em bebedices, em contendas, em emulações. A carne influenciava o nosso viver, governava a nossa mente. Nos sentíamos poderosos no mundo, nos sentíamos acima de tudo e de todos, e não conseguíamos enxergar que estávamos reservados para a ira de Deus. Não conseguíamos perceber que éramos inimigos de Deus. João escreveu: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu posso te dizer com certeza que em nós não havia amor de Deus. Talvez houvesse a ciência de que Deus existe, a convicção de que Jesus existe, mas o amor dele não estava em nós, porque nós amávamos o mundo e aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo alimenta a nossa carne e supre a angústia da nossa alma. Mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Veja, nós por natureza, ou seja, pelo simples fato de havermos nascido, carregávamos em nós a herança do pecado. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Verso de número 4 em diante. Você encontrou? Diga amém. A carta aos Colossenses diz: quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Perceba, preste atenção, verso 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E aí veja o que ele diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais vós também andastes
quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos da ira, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.